Urbano, retrato da vida na corte. A década de 1830 trouxe para os moradores da capital do Império uma nova forma de entretenimento, a leitura de romances estrangeiros, principalmente os franceses. Os romances, marcados por lances melodramáticos e finais felizes, fazendo o gosto dos jovens da corte, escritores brasileiros entusiasmados pelo sucesso desses folhetins franceses, aventuraram-se a fazer criações românticas, assim como foram a da Europa. O primeiro romance brasileiro foi O Filho do Pescador, de Teixeira e Souza, mas foi com Joaquim Manuel de Macedo e José de Alencar que os folhetins estrangeiros e seus escritores ficaram famosos, mas aí os brasileiros também ficaram famosos pelas essas suas obras de amores idealizados. O romance urbano, o de costume, tem como característica a preocupação a ilustrar as paixões, o sentimento e também a imagem do belo, da mulher bela e perfeita. O projeto literário do romance urbano. A representação dos costumes da elite brasileira definiu um projeto literário do romance urbano. As dezenas de títulos escritos por Joaquim Manuel de Macedo e José de Alencar adotaram o mesmo plano de fundo, no Rio de Janeiro e na capital do Império, para as histórias de amor que fariam deleite das moças. Os folhetins. Folhetins eram partes ou capítulos dos livros românticos que eles publicavam nos jornais. Eram em partes, tipo, eles não publicavam o livro inteiro, por capítulos. Assim gerava expectativa no público. Em um mês publicava um capítulo e no outro publicava o seguinte. Assim criava mais audiência. A circulação dos romances urbanos ocorria principalmente inicialmente em jornais periódicos, sendo que estes não apresentavam só os principais acontecimentos da época, e sim também folhetins traduzidos, formando um novo público leitor. Devido à alta taxa de analfabetismo, por exemplo, como deu um censo, dizendo que 18% da população livre e 15% apenas da população de escravos sabiam ler e escrever, ficou atualizado por cerca de 4 milhões de pessoas aproximadamente na época conseguiam ler e escrever. Não seria um caso muito grande soubermos que quem lia os folhetins da época era a parte nobre e burguesa. O entrelaçamento da realidade com a ficção é um recurso narrativo em que o autor ele faz referência à nossa realidade. Como, por exemplo, ele está escrevendo uma história, um livro, no caso, vamos supor, e ele faz com que esse personagem passeie por Copacabana, que é um lugar um lugar no Rio de Janeiro que todo mundo conhece. Ou seja, ele usou a realidade no livro dele, usando os personagens que é a ficção. Aqui no livro tem um exemplo do José de Alencar, que ele conta sobre umas ruas do Rio de Janeiro que ele usa em seu livro. Isso traz afinidade do autor em relação, traz uma afinidade do leitor que está fazendo a leitura do verso dele, e que naquela época devia ser muito comentado. O Amor Segundo, Joaquim Manuel de Macedo. Joaquim Manuel de Macedo, ou também conhecido como Macedinho, conquistou seu público através da sua narrativa ingênua e do seu bom humor. O retrato da elite brasileira da corte, que surge das páginas dos seus romances, são tipos inconfundíveis como os estudantes, a moça namoradeira, a criada intrometida, a senhora fofoqueira inconveniente, a avó carinhosa, e todos eles envolvidos em cenas que se desenrolam em espaços brasileiros. Além exceto o bom humor que ele usava muito suspense também. Ele era mestre no folhetim e sabia dar os fios narrativos, criando
para o leitor momentos de emoção, e enquanto isso preparavam um final feliz, onde os protagonistas tinham o seu final feliz reservado. José de Alencar nasceu da união entre o padre José Martiliano de Alencar e sua prima Ana Josefina. A paixão proibida fez com que o pai largasse a batina e saísse do Ceará para ir ao Rio de Janeiro. José de Alencar foi autor de alguns livros do romance urbano. Entre eles foram 5 Minutos, A Viuvinha, Lucíola, Diva e Senhora. Alencar se dedica a traçar um plano de vida na corte, ou seja, a cidade do Rio de Janeiro, sede da monarquia brasileira. Os enredos basicamente tratam de aventuras amorosas e procuram traçar o perfil das mulheres que os protagonizam. Nesse sentido, Alencar avança numa característica que se tornará importante ao gênero romance, a crítica de costumes sociais da época, como o casamento por interesse e outros. As intrigas de amor, desigualdades econômicas e o final feliz com a vitória do amor marcam suas obras. Bom, gostaria de apresentar-me. Meu nome é José de Alencar e eu sou um romancista da nova literatura urbana brasileira. Afinal, o que nós romancistas pretendemos fazer com todo o nosso movimento? Não sei dizer. Apenas sei dizer que o que eu quero representar com o meu trabalho é a formação de uma nova sociedade. Uma sociedade na qual o brasileiro, talvez no futuro, possa distinguir o que é certo do que é errado. Possa distinguir que realmente todos fazemos parte de uma mesma sociedade. A partir disto, não devemos olhar só para nós mesmos. Não devemos nos focar simplesmente no acúmulo de bens para nosso próprio prazer. Pois estamos todos na mesma sociedade. Não todos podemos desfrutar das cortes como a maioria dos trabalhos dos meus companheiros literários fazem. Eles simplesmente querem representar uma ideia idealizada, bem comum nesta época, na verdade. Ideia que eu acho ridícula. Embora eu utilize um pouco dela em meus trabalhos, porque é impossível fugir dos padrões. Senão, nós não podemos instituir o nosso trabalho. Mas a partir disto, eu me utilizo muito da crítica. Crítica esta subjetiva e conotativa em minhas obras. Tal como em A Senhora, na qual podemos ver a mulher com uma imagem forte. A mulher não é assim. Pelo menos não hoje, espero que no futuro seja. Porém, hoje em dia, a mulher é simplesmente vista como um objeto de troca. Já no meu livro A Senhora, podemos ver que ela é a compradora. Tudo isso é apenas um intuito de demonstrar o diferente potencial que as pessoas presentes em nossa sociedade podem ter. Afinal, desde que todos passaram a viver num ambiente urbano, é como se o amor tivesse deixado de existir. Aquele amor ultrarromântico do qual nós seríamos capazes de morrer por, já não existe, simplesmente é uma ilusão. A partir disso, nós temos que trabalhar numa nova imagem. Numa imagem na qual todos possamos trabalhar em cima dela para fazer uma sociedade digna. Mas afinal, o que é digno? Um bando de burgueses ignorantes que mal conseguem ler nossos textos? Talvez seja, hoje em dia. Espero que não no futuro. Os jornais periódicos não era... Vai. Que isso, Júlio? José Martiliano de... Retrato da vida na... Não. E Senhora. Até que enfim eu gravei o vídeo. Concentra, vai. Romance urbano. Vai. Que adotaram o mesmo plano de... Eu vou ter que editar. E procuram traçar perfil das mulheres que os É mais alto e mais... Com licença. Vai. Com licença.